Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia de trocar uma ideia sobre um tema de sociologia. Vamos lá? Modos de produção e informações sociais. Ou seja, hoje nós vamos entrar de cabeça, vamos começar a entrar de cabeça na teoria marxista de compreensão da realidade. Então, o tema especificamente, modos de produção e formações sociais, tem a ver com a gente entender como é que as características da sociedade, da vida humana em sociedade são formadas, de acordo com o pensamento marxista, tá bom? Então, para a gente começar a nossa conversa, nós temos que começar de um conceito básico, que é o seguinte: trabalho. Para o marxismo, trabalho é, talvez, o conceito mais fundamental que define o ser humano. E é interessante notar como a concepção tradicional de trabalho relaciona trabalho a castigo e sofrimento. Porque veja, a origem da palavra trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura. Se você olha a mitologia judaico-cristã, os livros da Bíblia que tratam da origem da humanidade, lá o Gênesis, você vai perceber que ali o trabalho também é caracterizado como um castigo, né? Na história, na base religiosa da formação da nossa cultura, o judaísmo, diz o mito que Deus criou o homem, Adão, e a partir de um pedaço de Adão criou a mulher, Eva. Deu a eles total liberdade de viver no jardim do Éden, no paraíso, na terra. Eles eram imortais, eles não sofriam, eles não tinham nenhum tipo de problema, eles viviam uma vida de harmonia entre si e com a realidade natural. Porém, Deus proibiu. Então eles não tinham que produzir nada. A natureza oferecia tudo o que Adão e Eva precisavam. Porém, Deus havia proibido que eles comessem de uma fruta, que é a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo o texto bíblico. Essa árvore, que muitas vezes é representada como uma maçã, né? Que a maçã é vermelha, um objeto de desejo. Essa árvore, na verdade, simbolicamente significa que o homem era feliz e não precisava trabalhar, porque vivia do que a natureza oferecia, na medida em que ele não era capaz de produzir conhecimento para compreender a realidade. Ele era apenas, como todos os outros seres vivos, um dependente da bondade divina. E aí o que o homem e a mulher fizeram? Não interessa para nós aprofundar a história, né? Porque o objetivo aqui não é contar essa história, o objetivo é chegar a uma conclusão a partir dela. O que o homem e a mulher fizeram? Eles comeram do fruto proibido e imediatamente, diz o texto bíblico, seus olhos se abriram. Ou seja, eles passaram a perceber o que eles não percebiam, porque eles passaram a ser detentores e produtores do conhecimento. A partir desse momento, então, eles ficaram com vergonha de estar andando pelado, então eles começam a desenvolver uma noção de moral, eles, enfim, se envergonham das suas características, eles se escondem atrás da moita e Deus procura por eles e não acha. A hora que Deus acha os dois, Deus pergunta: por que vocês estão escondidos? Eles falam assim: porque nós estamos com vergonha. Então vergonha do quê? Vergonha de que nós estamos pelados. Mas como é que vocês sabem que vocês estão pelados? Porque nós comemos da fruta. Aí Deus falou: é? Então é o seguinte, por que comeram? O Adão fala: porque a Eva me deu. A Eva fala assim: porque a serpente me convenceu. A serpente representando Satanás nessa história. Aí Deus castiga os três. A serpente perde as pernas e passa a rastejar sobre o seu ventre. A mulher passa a ser responsável por dar à luz filhos e descendentes de Adão. Passa a ser responsável por cuidar da casa e da família. Aí está a origem da cultura patriarcal, segundo a Bíblia, né? Então, a cultura patriarcal e o papel de submissão da mulher é um produto da vontade divina, portanto inquestionável. Eva foi castigada para dar à luz e cuidar dos filhos. E Adão foi castigado a viver o trabalho. Diz Deus: Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Entre espinhos e abrolhos semearás, e é do suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, você vai ter que trabalhar, vai ser difícil pra cacete produzir. Entre pedras, espinhos, você vai plantar.
E é depois de muito esforço, muito sofrimento que você vai conseguir ter alimento. Percebe, então? O sentido é esse, ó. Originalmente, na cultura humana, a interpretação de trabalho é a interpretação do sofrimento, né? de um castigo divino ou de um castigo social, enfim. Por isso que na antiguidade a escravidão era vista como algo natural. Porque quem é o escravo? O escravo é aquele que é incapaz de ser dono de si mesmo, de manter-se a si próprio, e, portanto, vai ter que trabalhar para viver e sustentar a liberdade do outro. Então, o homem grego, o homem romano, tinham sua concepção de liberdade diretamente ligada à escravidão. Era da exploração do sofrimento através do trabalho do escravo que o homem livre conseguia estabelecer-se enquanto livre, porque aí tinha tempo ocioso para se dedicar à filosofia, à arte, à busca do conhecimento, à guerra e à cidadania. Enfim, o Marx desafia essa concepção cristã, judaico-cristã, e essa concepção tradicional, romana, grega, de que o trabalho é um castigo dado aos homens, ou por uma força divina, ou pela sua inferioridade natural. E o Marx ele traz a noção de que o trabalho, na verdade, é a mais humana de todas as características humanas. É o trabalho que nos humaniza. Porque através do trabalho o homem é capaz de transformar a natureza, e ao transformar a natureza o homem cria riqueza e cria a si mesmo. Com o trabalho, que é a relação entre homem e natureza, é a atuação, é a força humana aplicada sobre a natureza para transformar a natureza e gerar formas de riqueza, o homem consegue atender seus interesses e necessidades, e ao atender seus interesses e necessidades, ele transforma a natureza e também transforma a si mesmo. Porque na medida em que ele cria, através do trabalho, alimento, ele não precisa mais viver uma vida nômade. A partir do momento que ele cria, através do trabalho, ferramentas, ele não precisa mais fazer tanto esforço para produzir e ele vai ter mais tempo livre para pensar e para criar soluções. Então o trabalho não é apenas o trabalho braçal, é também o trabalho intelectual, não é apenas o trabalho que produz riqueza diretamente, é também o trabalho que produz riqueza simbólica, produz conhecimento, produz compreensão da realidade. Então dá uma olhada com o tio aqui, ó. O trabalho é o elemento fundamental de humanização, segundo Marx. Porque o trabalho é uma relação entre homem e natureza, entre o homem e outros homens, composto por um ato racional, ou seja, o homem faz porque planeja fazer. Ah, mas eu trabalho porque meu pai manda. Não, não é disso que eu estou falando, cacete. É porque isso diferencia o trabalho humano, é diferente do trabalho animal. As formigas trabalham? Não. Elas simplesmente cumprem como obrigação que está inscrita no seu código genético, que é carregar suprimentos para dentro do ninho para a época do inverno. A formiga não planeja trabalhar, ela está programada para trabalhar. O homem não nasce programado para trabalhar. O ser humano nasce programado. Quer dizer, o ser humano não nasce com programação nenhuma. Se a gente, recém-nascido, for deixado na natureza, a gente simplesmente morre, bicho. Não tem conversa, né? A gente aprende a trabalhar. E a gente tem que aprender a cumprir as funções, a gente tem que aprender a ficar em pé, a gente tem que aprender a usar os membros superiores, a gente tem que aprender a manipulação de precisão através do uso do polegar, e a gente tem que usar o cérebro para conseguir compreender as tarefas e as funções que vão tornar possível produzir riqueza e atender às necessidades e os interesses humanos. Sejam essas necessidades coletivas da sobrevivência do grupo, sejam interesses individuais de acumulação de riqueza, acumulação do lucro, acumulação do capital e acumulação de poder, como acontece no capitalismo. Então, seja lá para que for, o trabalho humano é um ato de criação, em que o homem, ao transformar a natureza, transforma também a si mesmo. Então é a humanização do ser humano, e a humanização do espaço natural se dá através do trabalho. E aí, veja que curioso, as primeiras sociedades humanas, as chamadas sociedades primitivas, aquelas que viveram num período da história chamado de pré-história, desde a origem da humanidade até mais ou menos o processo do desenvolvimento das aldeias agrícolas, né? Da origem da humanidade no planeta até aproximadamente uns 10, 8 mil anos antes de Cristo, não havia exatamente uma divisão social do trabalho.
O trabalho era encarado como uma função de todos os membros da comunidade em pé de igualdade, porque não tinha propriedade privada da riqueza, não tinha propriedade privada da terra nem dos recursos naturais, então ninguém era dono da terra, ninguém era dono da riqueza, ninguém era dono da produção e ninguém era dono do poder. Então eram sociedades coletivistas igualitárias. Porém havia uma certa divisão, principalmente a partir do momento que o homem vai se tornando sedentário, mas antes disso, havia uma certa divisão, à medida em que as sociedades humanas vão crescendo, os grupos humanos vão ficando maiores, uma divisão básica vai surgindo, que é a divisão sexual do trabalho. Que significa o quê? Na verdade, é uma divisão sexual das tarefas, que significa que as mulheres vão tendendo, como elas dão à luz, elas vão tendendo a ficar mais dedicadas ao cuidado dos filhos, a proteção das crias, a preparação das crias para a vida adulta e a manutenção da vida do grupo através do cozimento, da preparação dos alimentos, das roupas, etc., enquanto os homens vão se dedicando cada vez mais a atividades fora do grupo, fora do espaço físico ocupado pelo grupo, que é os trabalhos de caça, pesca, coleta, guerra, defesa, proteção da comunidade pela força militar. Né? Então isso vai gerando também uma certa diferenciação de bens e utensílios. Ou seja, as mulheres passam a produzir e a se tornarem donas dos utensílios que elas produzem, ferramentas, etc., para produzir alimento, para produzir roupa, para produzir pote, enfim. Enquanto os homens vão desenvolvendo cada vez melhores técnicas de caça, pesca e coleta e cada vez melhores armas. E os homens vão se tornando donos desses utensílios e ferramentas. Então vai surgindo alguns elementos de diferenciação a partir dessa divisão sexual do trabalho, que é a ideia de propriedade pessoal. Ou seja, você homem ou você mulher é dono daquilo que você produz para cumprir sua tarefa dentro da dinâmica do equilíbrio social dessas comunidades, que no resto ainda eram igualitárias, porque a terra, a riqueza produzida, o trabalho, enfim, não eram propriedades pessoais, nem privadas, não tinha dono. O alimento produzido era da comunidade inteira, mas as mulheres é que o preparavam, então tinha uma propriedade pessoal dos utensílios. Tá bom? Só que conforme as sociedades vão se tornando mais complexas, o que tende a acontecer? A sedentarização, a fixação e uma divisão social das tarefas e do trabalho. Então, os homens vão sendo responsáveis pelas tarefas que exigem maior força física e as mulheres pelas tarefas que exigem maior delicadeza. Ok, mas conforme a sociedade se desenvolve, esse trabalho, essa divisão sexual se mostra insuficiente, porque se torna necessário uma melhor organização das tarefas, uma especialização das tarefas, para ter uma melhor qualidade na execução das tarefas. Então começa a ter gente especializada em plantar e colher, passa a ter gente especializada em produzir equipamentos e utensílios artesanais, passa a ter gente especializada em costurar, passa a ter gente especializada em defender a comunidade de ataques e guerras, passa a ter gente especializada em administrar e comandar a divisão das tarefas e das funções, passa a ter gente especializada em governar. Então vão surgindo diferentes atividades dentro da comunidade que não estão necessariamente diretamente ligadas à produção da subsistência. Não estão necessariamente diretamente ligados à produção de alimento. Então começa a ter governantes, sacerdotes, guerreiros, administradores, cobradores de impostos, agricultores, artesãos, criadores de animais, comerciantes. E essa complexificação da sociedade humana significa então uma divisão social do trabalho. Olha que interessante. Uma divisão social do trabalho. E essa divisão social do trabalho vai significando diferentes graus de importância das pessoas dentro da sociedade. Então, algumas pessoas, alguns grupos dentro da sociedade começam a ter poder de mandar nos outros, ou pela força da religião, ou pela força da guerra, ou pela força da capacidade de organização e administração, e as pessoas que exercem o trabalho efetivamente vão se tornando camadas menos valorizadas e inferiorizadas da sociedade, até chegar a um ponto em que aqueles que têm o poder baseado na religião, baseado na força militar, ou baseado na capacidade de imposição da organização e da administração, essa galera vai passar a ter propriedade privada
não dos utensílios e bens pessoais, isso continua existindo, mas propriedade privada das terras, dos recursos naturais, da riqueza produzida pelo trabalho da sociedade. Então passa a existir uma desigualdade social e uma relação de dominação dentro da sociedade. É por isso que o título da nossa aula, dá uma olhada lá, qual que é mesmo? Modos de produção e formações sociais, ou seja, de acordo com a maneira como a sociedade organiza a produção, a apropriação, a circulação e a divisão da riqueza, de acordo então como é o modo de organização do trabalho e da produção, vão surgir diferentes tipos de sociedade. Então, se o modo de produção é baseado na propriedade privada da terra, dos recursos e da riqueza, quem trabalha não tem riqueza, quem é dono tem riqueza. Quem trabalha não tem poder, quem é proprietário tem poder. Resultado: a gente tem o surgimento de um sistema de desigualdade social. Percebem? Então, minha gente, dá uma sacada aqui comigo. Para que a gente possa entender essa realidade de uma complexificação cada vez maior das relações econômicas, da maneira de organizar o trabalho, organizar a produção e dividir, apropriar-se do produto do trabalho, isso vai causando então uma complexificação da vida social. As diferentes funções de trabalho vão significando diferentes camadas sociais e diferentes níveis de poder. É por isso que nós, a partir de um determinado momento da história, nós vamos ter que organizar a compreensão dessa realidade e desenvolver uma ciência chamada economia política para a gente conseguir entender como é que o sistema de produção, circulação e acumulação da riqueza gera diferentes impactos na vida da sociedade. Então, quando a gente fala de economia, a gente está falando do quê? Do conjunto de atividades que os homens desenvolvem para produzir riqueza e atender suas necessidades ou interesses pessoais, individuais ou coletivos. Então, de acordo com a maneira como a economia se organiza, a gente vai ter um determinado tipo de impacto na formação da sociedade. Então, se na economia a terra é um bem coletivo, isso vai gerar uma divisão igualitária da riqueza e, portanto, vai gerar uma sociedade menos desigual. Se nós temos uma propriedade privada da terra, o produto que a terra produz não vai pertencer ao trabalhador, vai pertencer ao proprietário da terra. E aí nós vamos ter uma divisão desigual da riqueza e, portanto, uma divisão desigual do poder na sociedade. É por isso que o Max Weber costumava dizer que a economia é um sistema, é um processo de administração dos recursos necessários para atingir um objetivo e também a administração dos modos de chegar a esse objetivo. Então, quem controla a administração da economia passa a ter poder na sociedade. Quem controla a maneira como está organizado o trabalho, a maneira como está organizado o comércio, a maneira como está organizada a apropriação da riqueza, ou seja, quem que é dono dessa riqueza produzida, quem que é dono dos recursos que esse comércio traz. De acordo com a maneira então como se administra o sistema econômico, o processo de geração de riqueza e de impacto que a riqueza vai ter na sociedade, a gente vai ter uma diferente forma de organização da sociedade. Então, quem controla a administração dos recursos controla o trabalho, que é a maneira de produzir esses recursos, de chegar aos objetivos que a sociedade tem, sejam eles individuais ou coletivos, a gente vai ter então uma sociedade cada vez mais desigual, em que há uma diferenciação fundamental na realidade social, baseada, essa diferenciação social, numa diferenciação fundamental da realidade econômica. E essa diferenciação é os que possuem poder de controlar os recursos, o trabalho e a riqueza, e os que não possuem poder de controlar os recursos, o trabalho e a riqueza. Essa análise da realidade econômica vai ser mais bem desenvolvida no pensamento e na obra do nosso querido amigo Karl Marx.
E para entender isso, o Marx vai partir da ideia de modo de produção. A gente já conversou um pouco sobre isso quando nós discutimos aquela aula de estamentos, castas e classes sociais. Eu já entrei no pensamento marxista, tanto para adiantar o nosso rolê, quanto para compor uma compreensão melhor do que é o sistema social de classes sociais. Mas aqui nós vamos dar uma olhadinha especial nesse conceito, modo de produção. Então, o que é o modo de produção? Modo de produção é a forma de organização produtiva das sociedades. Então, é como está organizado o trabalho que faz o ser humano produzir riqueza, a maneira como está organizada a circulação dessa riqueza e a maneira como está organizada a apropriação dessa riqueza. Só que a riqueza não é apenas material, a riqueza pode ser também uma riqueza simbólica. Então nós não estamos falando só de produção agrícola ou produção industrial, nós estamos falando também de produção de ideias, produção de tecnologia, produção de conhecimento, nós estamos falando também de produção de uma visão de mundo, sei lá, a partir da religião, a partir da filosofia, ou a partir do folclore, ou a partir das tradições. Então tudo que o ser humano produz na base material da sociedade, que é a geração da riqueza material, a riqueza que sustenta o funcionamento concreto da sociedade. Produzir alimentos, utensílios, máquinas, equipamentos, produzir roupas, calçados, ferramentas, tecnologias, meios de comunicação, meios de transporte, objetos de uso doméstico, faca, garfo, talher, prato, roupa, peruca, dentadura, remédio, tudo isso é produção material. São elementos materiais que, de fato, são produzidos materialmente, usam matéria-prima que vem da natureza, então é uma transformação da natureza, aplica tecnologia, aplica força de trabalho para gerar forças produtivas que vão produzir riqueza. Tá bom? Então, o modo de produção é a compreensão da produção material da riqueza e da produção simbólica do poder. Então, quem manda e quem obedece é algo produzido historicamente pela sociedade a partir da organização do seu modo de produção. Porque quem controla a riqueza material acaba controlando também as ideias e o modo de funcionamento da sociedade, porque se impõe como classe social dominante, a gente já viu isso. Quem controla o modo de produção, quem controla a riqueza, quem controla a base material do modo de produção, controla a riqueza material. Quem controla a riqueza material, controla a grana, controla o capital. Quem controla o capital, controla quem não controla. Controla quem não possui o capital. Controla quem não possui riqueza material, mas que depende dela para viver. E aí, os valores, as ideias, a mentalidade, o poder dessa classe social dominante de proprietários da riqueza, de proprietários dos meios de produção e das forças produtivas, essa galera comanda o resto da sociedade, tanto impondo seu poder quanto impondo seus valores, sua mentalidade, suas formas de conhecimento. Sua forma de dizer o que é certo e errado, sua forma de acreditar no que é bom e ruim, sua forma de dizer o que é justo e injusto. Então é injusto roubar alguém, mas é justo matar alguém que tenta roubar. Então a propriedade tem mais valor que a vida. Mas a pessoa estava roubando. Sim, estava roubando, beleza. Mas se você determina que alguém pode matar o outro que está roubando, isso não é um crime, você está dizendo que a propriedade tem mais valor que a vida. Então esses valores vão se fixando. Então dá uma olhada aqui contigo, ó. Quando a gente fala de modo de produção, então, nós estamos falando de 3 elementos fundamentais. Isso aqui é uma maneira de relembrar e aprofundar o que a gente já discutiu, né? Os meios de produção, que é tudo que serve de base para a produção da riqueza, seja de posse coletiva ou privada. Então, meios de produção, a terra, o meio de produção, a fábrica, o meio de produção, as ferramentas, os equipamentos, as máquinas podem ser meios de produção. Os meios de produção por si só não produzem riqueza. O que produz riqueza é o trabalho aplicado sobre o meio de produção. Aí o trabalho aplicado sobre o meio de produção é chamado de força de trabalho, que é a energia humana aplicada no processo de produção. Então, da relação entre o trabalho aplicado no meio de produção, a gente vai ter as relações de produção. O que são as relações de produção? É a maneira como se organiza o trabalho para gerar certo tipo de riqueza e atender os objetivos. Objetivos de quem? Depende. Se a propriedade do meio de produção é coletiva, são os objetivos da sociedade. Então, sei lá,
na sociedade feudal, nas sociedades agrícolas da pré-história, desculpa, o objetivo coletivo era gerar alimentos que pudessem alimentar a aldeia inteira. Porque a divisão da riqueza era igualitária, porque ninguém era dono da terra, ninguém era dono do meio de produção. Então, atender o interesse coletivo. Se for a riqueza for privada, o meio de produção for uma propriedade privada, tiver um dono, tipo o burguês, a produção é voltada para atender o interesse do burguês, que é o quê? Negociar a riqueza produzida, vendê-la e acumular lucros. De um jeito ou de outro, são as relações de produção que organizam a maneira como o trabalho vai acontecer, e são as relações de produção que geram a riqueza na prática. Por quê? Porque o homem, o ser humano, ele não trabalha simplesmente do jeito que ele quer. Ele tem que trabalhar de acordo com a maneira como está determinado, ou pela sociedade, ou pelo patrão. Então, quem controla as relações de produção é quem controla os meios de produção. Se é a sociedade inteira que controla o meio de produção, quem vai decidir como o trabalho é feito e de que maneira a riqueza produzida pelo trabalho é dividida é a coletividade. Se, como é no capitalismo, os meios de produção forem uma propriedade privada, quem vai decidir como o trabalho é realizado e como vai ser dividida a riqueza produzida é o proprietário do meio de produção. De um jeito ou de outro, esse conjunto de elementos formam as forças produtivas. As relações de produção entre força de trabalho e meio de produção formam as forças produtivas, que é o que realmente vai fazer com que a humanidade gere riqueza. Tá bom? Então, dentro desse esquema, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que cada época desenvolve uma maneira própria, um modo de produção próprio, de acordo com as características do local, da época e de acordo com a maneira como se dão as relações de produção e a organização desse modo de produção. Então veja, na Grécia Antiga o modo de produção era escravista. Por quê? Porque a terra, as ferramentas e os trabalhadores eram todos meios de produção, porque o trabalho era feito por escravos para que o homem livre tivesse tempo ocioso para se dedicar à política, à cidadania, à guerra, à arte, à filosofia. Então o modo de produção escravista por quê? Porque a base do trabalho e a base da organização da sociedade é o escravo. Então, a maneira como a sociedade entendia a si mesma dependia do escravo, porque o escravo era quem produzia para que o homem livre tivesse o tempo ocioso para se dedicar ao que era necessário o homem livre se dedicar. Então eu só sou realmente livre se tiver escravo. Ora, a base econômica, o modo de produção, usando o escravo como força básica da produção, como elemento básico da produção, criou um certo tipo de sociedade, uma sociedade escravocrata, em que o poder e a liberdade estão ligados a possuir escravos. Já no modo de produção feudal, como é que era o esquema? O senhor feudal, por ser um chefe guerreiro, era dono da terra. Por ser nobre, ser considerado superior por nascimento, era dono da terra. A igreja, por ser considerada representante de Deus na terra, era dona da terra. Então, se a maioria esmagadora da sociedade, 90% da população, vive na zona rural e depende da terra para produzir, plantar e viver, quem manda na terra manda na sociedade. Por isso as duas camadas dominantes eram o clero, a igreja, e a nobreza, os senhores feudais. Porque a base econômica o modo de produção é a exploração do trabalho dos servos na agricultura do feudo. Isso leva, esse modo de produção, a base econômica desse modo de produção leva ao desenvolvimento de uma mentalidade, de uma divisão da sociedade baseada nisso. Baseada em quem controla os meios de produção, controla a sociedade. E no capitalismo, a classe dominante é a burguesia. Por quê? Porque ela tem o capital. O que é o capital? O dinheiro capaz de investir para controlar os meios de produção, controlar a tecnologia, controlar as máquinas, controlar o equipamento, controlar a fábrica, controlar a terra, contratar os trabalhadores livres, explorar os trabalhadores livres, dizendo como eles vão trabalhar, como eles vão produzir e pagando um fixo para eles, independentemente de quanto o trabalhador produzir, ele ganha a mesma coisa. Porque quem realmente vai acumular o lucro é o burguês, é o patrão. Então é isso que nós temos nas sociedades, em qualquer época, você percebe? Para o marxismo, para essa compreensão a partir dos modos de produção, qualquer época da história da humanidade tem o seu modo de produção específico, que tem uma base econômica e tem as relações imateriais, que é o que a gente vai ver agora, que são as formas de poder. Então, a base econômica e as formas de poder, formas materiais e imateriais de poder. Tudo bem até aqui? Olha comigo. Como nós também já sabemos, né, porque eu já fiz essa explicação, só vou dar uma incrementada nela,
Os marxistas consideram que existem duas estruturas básicas do funcionamento da sociedade, em qualquer época da história: a infraestrutura e a superestrutura. A infraestrutura é a base econômica, é a maneira como está gerada a riqueza a partir desse sistema aqui, né? Que a gente viu ali atrás. Deixa eu limpar a bagaça. Opa, não deu para limpar ainda, agora acho que vai dar. A partir desse sistema aqui, né? A base material. É isso aqui. Beleza? Que é o tal do modo de produção, é a base material da vida das sociedades. Só que muita gente acusa o Marx de ser um economicista, ou seja, de considerar que a economia explica tudo. Aí o Marx vai dizer, não, a economia não explica tudo. A economia gera a base econômica, gera a base da produção da riqueza. E essa base, essa infraestrutura da produção da riqueza, ela ajuda a desenvolver relações sociais e relações ideológicas, relações não econômicas, que são igualmente fundamentais. São fundamentais por quê? Porque essas relações sociais, essas relações de mentalidade, a cultura, os valores, as ideologias, o modo de organização do poder político, né, das regras do direito e tal, são as relações não econômicas, porque elas não são materiais, elas não geram riqueza concreta, mas elas geram poder. Então, a maneira como o poder funciona influencia na base econômica, a maneira como a base econômica funciona influencia no poder. Por isso que nós temos duas formas básicas de poder, né? As formas materiais, que geram riqueza material concreta, que no capitalismo é o capital, e esse capital investido gera mais riqueza, e essa riqueza vai gerando a acumulação de capital, e a acumulação de capital faz com que os burgueses, que são os capitalistas, são os proprietários dos meios de produção, eles tenham condições de, com o seu dinheiro, ter mais poder, mais influência e mais status na sociedade. Com o seu dinheiro, eles têm a capacidade de impor através da arte, através do esporte, através da mídia, através da escola, a maneira como as pessoas vão entender o mundo. Quer dizer que a maneira burguesa de ver as coisas é a única maneira possível? Não, não é. Mas é a maneira dominante por quê? Porque a burguesia controla a base econômica. E ao controlar a base econômica, ela influencia a mentalidade. E aí ela transforma a sociedade. Aí ela direciona a sociedade, porque faz com que o trabalhador pense e tenha os mesmos valores, valorize as mesmas coisas que o burguês valoriza. Então o trabalhador, ao invés de valorizar a cooperação, a união, a luta contra a desigualdade, o trabalhador passa a valorizar o quê? O individualismo, a competitividade, a concorrência e a luta por acumular riqueza. Mas ele não acumula riqueza, mas tudo bem. Por quê? Porque ele não percebe que ele nunca vai acumular riqueza, porque ele acredita na ideologia dominante burguesa, que ensina para ele através do cinema, através da escola, através dos meios de comunicação, através da religião, através de um monte de coisa, através das leis, através do sistema político, ensina para ele que ele tem oportunidade sim. Se ele não fica rico, chama meritocracia essa ideologia. Se ele não fica rico é porque a culpa é dele, que não foi competente para isso. Percebe? Então, ao absorver essa ideologia dominante, isso causa um impacto na sociedade e faz com que esse trabalhador trabalhe de uma maneira mais dócil, aceite melhor a sua função de trabalhador no sistema produtivo. E, portanto, isso ajuda a ter uma produção maior da riqueza que vai aumentar a base do poder material da burguesia. Então, as coisas se alimentam umas às outras, né? As formas materiais e formas imateriais de poder. Só que aí o Marx vai dizer assim, olha, o que realmente movimenta a história das sociedades, porque se fosse somente esse sistema de classes sociais, né, da classe dominante, proprietária dos meios de produção, controlar a infraestrutura e assim controlar a superestrutura, controlando a base econômica, controlar a mentalidade, o poder político, a cultura e a estrutura do funcionamento da sociedade, não ia ter mudança nunca. Só que na história da humanidade tem mudança o tempo inteiro. Então, o que faz ter mudança? A luta de classes, que chega a determinados momentos e chegam determinadas situações em que essa classe dominada e explorada começa a perceber que está sendo explorada, começa a perceber que está sendo expropriada, ou seja, que ela produz a riqueza, mas ela não aproveita da riqueza que o trabalho dela produz,
E ela vai começar a combater essas estruturas de exploração, seja as formas materiais do poder, ou seja, por exemplo, fazendo greve para melhorar os seus salários, seja combatendo as formas imateriais de poder, por exemplo, mandando o professor tomar no cu na aula quando o professor é um cuzão, ou um incompetente, ou um autoritário, ou então parando de frequentar a igreja porque começa a achar que a igreja está dizendo coisas que não fazem mais sentido para você. Ou então começar a questionar os meios de comunicação e as historinhas que as novelas contam de, né, o bonzinho se dá bem no final, blá blá blá, aquela coisa romântica do herói, aquela coisa romântica da idealização da sociedade, e começa a ler outras coisas, a pensar outras coisas, a questionar outras coisas. Então, essa luta de classe se manifesta em todos os aspectos da sociedade. Se manifesta na base material, na infraestrutura, e se manifesta também nas relações não econômicas e materiais, a superestrutura, que é a tentativa dos dominados se livrarem da dominação. E aí, essa luta de classes como motor da história faz com que a realidade se transforme. E se a realidade se transforma, a sociedade se transforma também, porque novas regras e novas formas de vida vão nascer a partir dessa disputa, né, entre os dois polos que se opõem na sociedade, a classe dominante e a classe dominada. No fim das contas, gente, a conclusão que eu gostaria de chegar, eu até peguei essa frase, copiei e botei aspas para poder citá-la, é que na teoria marxista, os homens fazem a história. Então a história não é algo que vem dos deuses nem da natureza, né? Não é algo natural que não vai mudar nunca, que nós temos que aceitar. Não, muda o tempo inteiro. Se você falasse para um romano, lá no século II, oi romano, você sabia que Roma vai ser invadida pelos bárbaros e vai ser destruída? Esse romano ia rir da sua cara, ia falar assim, você está louco? O que você fumou? Porque Roma é o único povo civilizado, é a maior potência do mundo, e Roma nunca vai ser derrubada pelos povos bárbaros porque eles são nossos escravos. A gente faz guerra contra esses povos para escravizá-los. No entanto, 3 séculos e meio depois, o que aconteceu? Roma foi destruída pela invasão dos povos bárbaros. Então a história é do campo da imprevisibilidade. O desenvolvimento da história depende do conflito das forças, da luta de classes. Se você chegasse para um camponês da Idade Média, lá no feudalismo, e falasse assim para eles, oi servo, você sabia que daqui, no século X, você diz para ele assim, você sabia que daqui a 600 anos todos vão ser considerados iguais perante as leis? Aí ele ia falar, você está louco, vou chamar o padre porque ele precisa tirar o capeta do seu corpo. Porque todo mundo sabe que é Deus que cria as pessoas desiguais. Deus cria alguns para mandarem e outros para trabalharem. No entanto, 6 séculos depois, com Revolução Industrial, Iluminismo e Revolução Francesa, o que aconteceu? Nasceu a nossa sociedade, em que ninguém é considerado superior por nascimento. Tá bom, as pessoas são consideradas superiores pela grana que elas têm, mas os ricos podem empobrecer, os pobres podem enriquecer, você pode mudar de condição social, você pode mudar de status social, de camada social. E de acordo com a lei, todo mundo está igual. De acordo com a lei, ninguém é melhor que ninguém. Então veja, a história é dinâmica e ela muda. A história é dinâmica e ela muda. Então os homens fazem a história, porque a história não é fixa e não tem um destino pré-determinado. Mas os homens não fazem a história como eles querem. Por quê? Porque para desenvolver a sua própria vida individual e tomar atitudes que influenciam na sociedade, a gente vive dentro da sociedade que a gente recebeu, das gerações anteriores. Então a gente faz a história dentro das condições que nos são herdadas. Então não adianta eu querer falar assim, não, nós vamos criar agora uma sociedade onde todos vão viver abraçados como irmãos. Não vão viver abraçados como irmãos, por quê? Porque nós estamos numa sociedade capitalista, que é competitiva e concorrencial, em que as pessoas se veem como inimigos e não como cooperadores. Então isso não muda de uma hora para outra. Se eu quero uma sociedade em que todos se abracem como irmãos, para falar uma coisa bem idiota, assim, utópica, eu tenho que ter noção de onde eu estou, para entender o que fazer, e fazer por muito tempo até conseguir transformar a realidade. Então os homens fazem a história dentro de condições herdadas, não como eles querem. Né? E por que eles fazem dentro de condições herdadas? Porque a gente está submetido a um processo chamado processo de socialização.
O que quer dizer o processo de socialização? Quer dizer que a gente é inserido na sociedade a partir dos valores, a partir das ideias, a partir das formas de poder, a partir das mentalidades que são dominantes. A gente não nasce pronto, a gente não nasce com as nossas ideias já fixadas. Eu, por exemplo, eu nasci numa família de classe média. Meu pai foi bancário a maior parte da vida dele. Então era uma classe média típica, né? Meus pais têm uma casa boa, num bairro que não é periférico, também não é no centro, também não é num condomínio de luxo, mas não é num bairro periférico, é num bairro antigo, bem estabelecido, não sei o quê, uma casa com 3 quartos, 3 banheiros, 2 salas, uma cozinha, uma área de serviço, uma área de lazer. Percebe? Eu tinha tudo para ser um reprodutor da ideologia dominante. Por que eu tinha tudo para ser um reprodutor da ideologia dominante? Porque como eu nasci numa família de classe média em que meu pai trabalhava em banco, meu pai cresceu e fez a vida dele prestando bons serviços para a burguesia. Então como é que meu pai via o mundo? Meu pai via o mundo como o olhar do patrão dele, porque quanto mais dinheiro o patrão dele ganhasse, quanto mais dinheiro meu pai fizesse o patrão ganhar, maiores eram as chances dele manter emprego, subir de cargo no banco e viver melhor. Então ele reproduz a ideologia dominante. 100%? Claro que não, porque ele é filho de caminhoneiro. Então ele é filho de gente muito pobre. Então ele tinha uma noção do que é a miséria, do que é a pobreza. Então ele tinha um olhar também formado por essa solidariedade com os mais pobres, porque ele viu que o pai dele sofreu. Porque o pai dele teve problema de visão, era motorista, teve que se aposentar por invalidez com, sei lá, 50 e poucos anos, e viveu uma vida de miséria no final da vida. Então veja, né? A experiência de vida dele temperou e fez quem ele era. E aí eu nasci nesse ambiente. E aí eu cresci nesse ambiente, com os valores dessas pessoas, até eu começar a construir meus próprios valores. E quando isso começou a acontecer de verdade, quando eu saí de Leme, fui estudar História na USP. Aí eu entrei em contato com as ciências humanas, entrei em contato com as ideias do marxismo, comecei a entrar em contato com militância política, comecei a entrar em contato com teorias críticas e questionadoras da realidade que me fizeram ter um outro olhar. E se eu não tivesse ido para a USP? Se eu tivesse feito administração de empresas, que foi o primeiro curso que eu passei na faculdade, quando eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer, eu segui os passos do meu pai. Eu seria outra pessoa, percebe? Então, o que eu estou querendo dizer aqui? O nosso processo de socialização é a maneira como a gente vai ser inserido na sociedade. E isso tem a ver com as experiências que a gente tem e a maneira como a gente reage a essas experiências. Então, socialização é a inserção do indivíduo nas estruturas de poder e na dinâmica das relações sociais. E essa inserção é mediada, escrevi errado, desculpa, é mediada pela ideologia. Quer dizer o quê? Quer dizer que a ideologia é o conjunto de ideias e valores que ajudam a gente a explicar e dar um sentido para a realidade. Então, qual era a ideologia que eu tinha acesso? A ideologia do meu pai. A ideologia que eu tive na escola particular onde ele me colocou para estudar. Que era uma ideologia que reproduzia, reafirmava e ajudava a sustentar o sistema dominante. Era uma ideologia burguesa. Até hoje eu tenho traços dessa vida, dessa ideologia burguesa que foi o meu primeiro passo dentro da sociedade. Né? Veja bem, o tipo de coisa que eu como, o tipo de coisa que eu bebo, o tipo de roupa que eu visto, reflete isso. Então, veja bem, o primeiro momento de socialização que nós temos é dentro da família. Depois da família, a gente vai para outros ambientes que vão nos socializando, vão nos colocando como participantes das regras da convivência social, das relações entre as pessoas e as classes sociais e dos sistemas de poder. Então, a escola é o segundo passo da nossa socialização, nossa socialização secundária, a igreja, a empresa onde a gente vai trabalhar, a faculdade que a gente vai estudar, os meios de comunicação, as leis, são todos elementos de socialização que vão fazendo o que com a gente? Vão colocando a gente em contato com essa realidade.
nós vamos fazer a nossa história dentro das condições que nós vamos herdar. Agora, o que a gente faz com essas condições depende do lugar que a gente assumir dentro da luta de classes. Beleza, meus amiguinhos? Deixa eu voltar para a câmera. Beleza, meus amiguinhos? É isso então. Espero que eu tenha sido claro e qualquer dúvida, qualquer problema, vocês sabem onde me encontrar. A gente tem as nossas redes sociais e a gente tem as nossas aulinhas online. Beleza? Um abração para vocês todos e até a próxima.